Bom, meu nome é Alcione, eu sou serrana, atualmente eu vivo em Portugal, estou num doutorado em patrimônios alimentares, culturas e identidades, que tem um pouco a ver com a origem histórica da produção do queijo, que foi uma pesquisa que eu me propus a dar continuidade, apesar de ter sido retratada em outras pesquisas aqui, por autoras aqui da cidade também, que influenciaram nessa pesquisa. E essa minha ligação com a cultura na cidade do Cerro, ele vem muito da adolescência. Eu tive uma oportunidade de fazer parte de um projeto que se chamava na época A Gente Jovem, que é um projeto social. Então foi a partir desse projeto que eu me descobri, né, aqui como serrana também. Encontrei diversas pessoas que compartilhavam comigo diversas afinidades, né? Gostava muito da história, sempre gostava de ouvir histórias também e de contar histórias. E nesse percurso fui encontrando diversas pessoas, né, que moram aqui no Cerro, que foram professores, né, durante o ensino médio, como o Danilo Biskrievski, a Zarinha, né, a Maria do Rosário Simões, que era professora de história. Fui encontrando também outras pessoas, como o Rogério, que hoje é presidente do Instituto Serrana, que realiza a boleirata na cidade. Também faço parte dessa instituição. Então foi a partir desse momento, né, de encontrar essas pessoas, que eu fui vendo essa minha afinidade, né, com a história, com a cultura. E fui frequentando diversos arquivos públicos aqui na cidade, museus também já fazia parte do meu cotidiano, né? O primeiro curso de educação patrimonial que eu realizei foi justamente aqui, né, no Museu Regional Casa dos Outones, no ano de 2005. Foi um curso ofertado pelo IPHAN, né, e foi uma ação muito importante porque o IPHAN, ele não só é o fiscalizador, né, da preservação do patrimônio, né, ajuda o município a preservar o patrimônio, mas também ele tem essa função e essa missão também de trazer a comunidade também para ver a cidade preservada de uma outra forma, né? Não como um fardo que a gente carrega, mas como uma oportunidade de preservar uma história, né? Uma cultura muito importante que não fica só para a gente, fica para várias pessoas, para diversas civilizações, para os sobrinhos, para os filhos, para os netos. E tudo isso aqui que está construído na nossa cidade também não é nosso, não é só nosso, foi de outras pessoas que estiveram aqui antes, né? Então, mais do que preservar esse patrimônio, né, a gente preserva também a memória das pessoas que estiveram antes de nós. Então o patrimônio é isso, é um cordão umbilical que nos liga, né, do presente para o passado e também para o próprio futuro. Então eu tive muitas influências dessas pessoas que contribuíram demais para essa minha trajetória. Depois de trabalhar, de agir, né, de estar presente nesse projeto, A Gente Jovem, reunimos, né, diversos jovens, inclusive a Joyce hoje trabalha no museu, também faz parte da equipe. Nós recebíamos pessoas, turistas, até pessoas da comunidade nos monumentos históricos, para falar um pouco da arte, das pinturas religiosas, qual o sentido dessas pinturas aqui nas igrejas, né? A gente começa a se apaixonar cada vez mais pela história da cidade, da importância que o Cerro teve para a formação da história e cultura de Minas Gerais, do Brasil. Então a gente consegue se enxergar não aqui no nosso bairro, né? Essa nossa importância, a importância do Cerro, ele ultrapassa nessas barreiras geográficas que muitas vezes a gente impõe, né, nas saídas e entradas da nossa cidade. A nossa história, ela não fica só aqui, a nossa cidade, ela é para o mundo todo. Tivemos um protagonismo porque fomos jovens, né, junto com a Associação Serrana na época, que foi criada por outras pessoas também, a gente deu continuidade e criamos o projeto Portas Abertas, que era esse projeto de abertura de monumentos. Achávamos que era um desperdício, né, a cidade receber turistas e voltar para outras cidades porque não encontravam os monumentos abertos. Então o nosso tesouro ficou ali escondido durante muito tempo e era o momento da gente revelar essas histórias, né, essas obras de arte também para essas pessoas, né? Então o Cerro
ela teve influência também na arquitetura, na arte de diversos povos, né? Nossas igrejas têm estilos que foram trazidos, né, por outros povos, como o estilo rococó, como o estilo barroco, que também está presente em outras cidades mineiras. Então o Cerro dialoga com diversas cidades, né? Dialoga com a arquitetura, com as manifestações culturais de outras cidades. Nós não estamos aqui sozinhos na cidade, né? A gente pertence a um mundo muito mais complexo do que a gente imagina. Então, depois desse projeto, eu trabalhei na Secretaria de Turismo, desenvolvendo diversas ações de educação patrimonial, também de caminhadas ecológicas, também de política urbana. Comecei a compreender, né, a importância de termos o turista também na nossa cidade, a permanência dele, investir no turismo, porque praticamente foi meu primeiro emprego, né, aqui na cidade, foi trabalhar de guia de turismo, né? Então, assim, o dinheiro que eu recebia em um dia guiando as pessoas pela cidade, de repente era um dinheiro que eu demorava 3 semanas para conseguir, trabalhando de uma outra forma. Então eu me sentia valorizada, porque é um trabalho que depende de muita pesquisa histórica, depende de muita força de vontade, mas é um trabalho que é prazeroso, né? Você sentar num arquivo público, ir no museu e desvendar a história e poder contribuir para reescrever aquela história, achar um documento de importância e apresentar para o mundo. Então isso é uma função, é uma missão, né, de pessoas que acabam contribuindo para essa educação, né? E a educação patrimonial é transformadora. Para mim ela foi transformadora porque daqui do Cerro eu pude contribuir com diversos projetos e hoje estou em Portugal levando um pouquinho também da nossa história para lá, né? O Cerro precisa ser revelado para o mundo, né? Nossa história também deve ser revelada e eu fico muito feliz de poder apresentar a cidade, as pessoas ficam apaixonadas. Também é uma ação desafiadora, né? Como o Cerro nunca tinha aberto, né, os monumentos históricos para visitação turística, nós tínhamos uma taxa turística que era cobrada nos monumentos e isso é muito normal em vários monumentos, porque isso faz parte da ajuda para a manutenção das igrejas, né, da limpeza, de repente para ajudar a zeladora, né, em outros reparos na igreja. E eu lembro de uma vez que uma pessoa do Cerro, uma serrana, me chamou e começou a questionar, falando que era pecado, que a gente estava na casa de Deus, e que aquilo era um absurdo. E assim, eu me senti muito ofendida, né, porque a gente não estava tirando o dinheiro de ninguém, né? O turista que vem à nossa cidade, ele vem com o intuito de visitar os monumentos, eles contribuem, né, de uma forma muito simbólica mesmo para se visitar, né? A gente está ali contando um pouco da história da cidade e a gente pesquisa vários anos para se contar a história da cidade. E além de monumento, em que nós temos, né, essa parte das celebrações religiosas, batismos, casamentos, a gente não pode esquecer que a gente também está dentro de uma obra-prima, de uma obra de arte, né? Então os turistas que vêm à nossa cidade, eles vêm para rezar claramente, né? Eles entram na igreja, fazem as orações, mas eles vêm com interesse justamente de conhecer o Cerro, saber por que essa pintura está ali, como que essa pintura dialoga com o contexto daquele período em que a igreja foi construída. Então eles vêm com um intuito diferente, né? Então foi muito difícil conversar com a paróquia, às vezes com as zeladoras, algumas incentivavam o projeto, nos ajudavam bastante, mas foi muito complicado naquele período né, justificar por que a gente estava abrindo os monumentos e cobrando uma taxa na época de R$1, R$2, que não era tanto dinheiro, mas que era revestido para o projeto e também para a própria igreja, né? Também tive que ir na Câmara de Vereadores, né, justificar por que estava abrindo os monumentos. Então, assim, da minha parte, não esperava que houvesse essa repercussão e que eu tivesse que justificar uma coisa óbvia, né? A gente está numa cidade tombada, preservada, que atrai o turista, visitante, justamente por causa da sua beleza, por causa do seu patrimônio preservado.
e não entendia por que a gente não aproveitava isso para o desenvolvimento do turismo, né? Hoje eu vejo que essa ideia, essa mentalidade já mudou, né, em relação àquele período, mas claro, nós temos muitos desafios ainda na cidade. Então eu acho que temos tudo para conseguir, né, trazer melhorias, benefícios para a cidade através dessa relação patrimônio e turismo também. Então foi isso, tive muitas influências daqui do Cerro parti para Diamantina, me qualifiquei mais na área de patrimônio cultural, o meu mestrado foi voltado para o Cerro, a minha monografia, a minha tese, todas as minhas pesquisas que eu pude realizar foram voltadas para a cidade do Cerro, e no doutorado não foi diferente. No doutorado, mesmo eu podendo pesquisar lá em Portugal, que seria muito mais confortável para mim, né, eu resolvi estudar o Cerro, estudar a nossa história e fazer essa relação, né, esse elo entre o Cerro e Portugal, e a história de Portugal. Se eu pudesse, né, conversar com a Elcione de 20 anos atrás, eu incentivaria, né, agradeceria, né, por ela ter se envolvido nessa área, né, do turismo e do patrimônio, que foi uma área que eu me senti muito realizada, não só como profissional, mas como ser humano, né? A gente consegue ampliar a nossa visão sobre as coisas, né, sobre o mundo, né? A gente sai um pouco da nossa perspectiva interna, né, e começa a se entender como parte do mundo, né, da história de forma geral. Então, eu queria dizer para ela que todo o esforço que ela fez, né, durante esse período, ele está sendo revelador hoje e está sendo compensador também hoje, porque essa menina, né, resolveu abrir as asas também e falar um pouco da sua história também para outros, né, até mesmo fora do país, né? Então eu agradeço muito por essas pessoas terem influenciado, né, na minha formação, né, através de educação patrimonial, através de conversas, de incentivos e de força, né? Eu tive muito apoio de pessoas que valorizaram e reconheceram a minha importância também como uma agente cultural na cidade também.